Oi, gente, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula de matemática, mas antes de darmos início, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. E não esqueçam de pegar seus materiais, como caderno, lápis, caneta e principalmente o seu livro, o seu material didático, para ele servir como base durante nossa aula. Hoje, nossa aula é de resolução de exercícios sobre as matérias que a gente vem estudando. Primeiro exercício. Uma escola possui 2.500 alunos matriculados e 1.200 foram selecionados para participar de um concurso de redação. Qual é a razão que representa o total de alunos selecionados? Para me saber uma razão, eu preciso lembrar que ela é uma divisão, uma relação entre o número de alunos aprovados pelo total de alunos da escola. Então, a razão vai ser igual a 1.200, que são os alunos aprovados, dividido pela quantidade total de alunos, 2.500. Então, a razão entre o total de alunos aprovados e o total de alunos da escola é 1.200 sobre 2.500. Aqui eu tenho um zero em cima, um zero embaixo eu corto, um zero em cima e um zero embaixo eu corto, e eu fico com 12 sobre 25. Então, isso significa o quê? Que a cada 25 alunos da escola, 12 foram aprovados. A cada 25 alunos da escola, 12 foram aprovados. Dando continuidade, segunda questão. Uma loja de imóveis fez o balanço da quantidade de sofás que foram vendidos. A razão entre o número total de sofás e o número de sofás vendidos foi de 8 para 5. Sabendo que na loja foram vendidos 10 sofás, calcule a quantidade total de sofás. Então, foi dito para a gente que a gente tem uma relação entre o total de sofás e o total que foi vendido. E essa relação, essa razão, é igual a 8 sobre 5. Então, a quantidade total de sofás dividido pela quantidade de sofás vendidos é igual a 8 sobre 5. Então, a razão entre o total de sofás e os sofás vendidos é 8 para 5. Quer saber quanto vai ser o total? Quanto vai ser o total se forem vendidos 10 sofás? Para isso, eu vou igualar minhas duas frações. Por quê? Porque elas são equivalentes, já que está se tratando da mesma relação. Então, o que significa? Como elas são equivalentes, eu posso igualar. E por que elas são equivalentes? Porque elas vêm da mesma razão do total de sofás pelos vendidos. Então, 8 sobre 5 é igual a x sobre 10. Faço a multiplicação cruzada. 5 vezes x, 5x. 8 vezes 10, 80. O 5 está multiplicando, passa dividindo. Então, o x é igual a 80 dividido por 5. Então, o nosso x é igual a 16. Então, o total de sofás eram 16 e foram vendidos 10. Lembrando, eu só consegui igualar porque elas vêm da mesma razão. Se fosse de razões diferentes, eu não podia igualar. Mas como é da mesma razão, eu posso igualar e definir elas como equivalentes. Terceira questão. A idade de Pedro é 30 anos e a idade de Josefa é 45 anos. Qual é a razão entre a idade de Pedro e a idade de Josefa? Então, quer saber a razão, a divisão entre a idade de Pedro dividido pela idade de Josefa. A idade de Pedro é 30 e a idade de Josefa é 45. Eu tenho 30 e 45. Os dois são divisíveis por 5, então eu posso simplificar. 30 dividido por 5, 6.
45 dividido por 5, 9. Eu ainda posso simplificar por 3. 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. Então, a razão entre a idade de Pedro e de Josefa é 2 sobre 3. Quarta questão. A razão entre a quantia que gasto e a quantia que recebo como salário do mês é de 4 sobre 5. O que resta eu coloco em uma caderneta de poupança. Em caderneta de poupança, se neste mês meu salário foi de R$ 840, qual a quantia que aplicarei na caderneta de poupança? Vamos lá observar. Ele deu pra gente a relação entre o gasto dele e o que ele recebe. Ele falou pra gente que a razão entre o que ele gasta e o que ele recebe é igual a 4 sobre 5. Então, a razão em relação ao quanto ele gasta e quanto ele recebe é 4 sobre 5. O que sobra, ele coloca na poupança, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui, gente? Vamos fazer uma multiplicação cruzada. 5 vezes o que ele gasta é igual a 4 vezes o que ele recebe. Eu quero saber quanto é que vai sobrar. O que é que vai sobrar? É o salário, o que ele recebe menos o que ele gasta. É o tanto que ele vai guardar na poupança. Então, ele vai pegar o tanto que ele recebe, diminuir o tanto que ele gasta e olhar quanto ele vai gastar. Então, a gente tem que ele recebeu R$ 840. Então, a gente tem que... A gente quer descobrir quanto ele gastou. Então, quanto ele gasta vai ser 4. O 5 está multiplicando, passa dividindo. Vezes o que ele recebe. Certo? Então, vamos lá. Então, o que ele gasta vai ser igual a 4 sobre 5 vezes 840. Então, o tanto que ele gasta vai ser igual 4 vezes 840, 3.360 dividido por 5. Então, ele vai gastar R$ 672. Vamos aqui relembrar. Ele falou pra gente que a razão em relação ao que ele gasta sobre o que ele recebe é igual a 4 sobre 5. Eu vou deixar só o gasta desse lado. Então, eu vou fazer uma multiplicação cruzada. 5 vezes gasta, 5 gasta. 4 vezes recebe, 4 recebe. O 5 está multiplicando, passa dividindo. Então, ele vai gastar 4 sobre 5 vezes o tanto que ele recebe. Onde tem recebe, eu botei 840, que foi o valor que ele recebeu. Fiz a multiplicação. 4 vezes 840, 3.360, dividido por 5, que é igual a 672. Então, ele vai guardar 840 menos 672. Então, ele vai gastar R$ 168 na poupança. E assim nós concluímos a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida vocês podem estar me procurando. E se vocês quiserem rever nossas aulas, basta acessar o site da escola ou o canal da escola no YouTube. E não esqueça de baixar o aplicativo da escola no Play Store para ter acesso às agendas digitais. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!